Meus amigos, o Flamengo humilha o Inter ontem em pleno Beira-Rio e a mídia está em polvorosa com a atuação quase imbatível do Flamengo, irmão. Mas o normal, Flamengo chegar forte em todas. Baldasso vai à loucura e descarrega toda a sua fúria nesse jogo contra o Flamengo. Porque o Flamengo passar pelo Internacional, é do jogo. O problema é entender o que aconteceu nos confrontos contra o Flamengo. Baldasso, que dizia que o Inter ia amassar o Flamengo, calou a sua boca e teve que engolir essa vitória incontestável do Flamengo, irmão. E até o Neto se curvou à atuação do Flamengo ontem, cara. Que chocolate do Flamengo no primeiro, no segundo e no terceiro jogo. O que joga o De Arrascaeta, o que joga o Léo Jardim. Já vai deixando o seu like, bora ver aqui a reação da mídia esportiva nesse jogaço que foi ontem entre Flamengo e Inter, mano. Onde Flamengo amassou o Internacional e está indo para as quartas de final da Libertadores. Deixa o like e bora para o vídeo. Mas o normal é o Flamengo chegar forte em todas. Todas. Acho, inclusive, diferente de vários flamenguistas, que a eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil é de se lamentar muito. Muito. Aquela história de que, era a terceira competição e tal. E por quê? Porque daria para chegar também. Também. É realmente o time do momento e que, bom, a gente já vem falando sobre isso faz tempo, com o trabalho financeiro que foi feito lá atrás. Que chocolate do Flamengo no primeiro, no segundo e no terceiro jogo. O que joga o De Arrascaeta, o que joga o Léo Jardim, Léo Ortiz, desculpa, o Léo Pereira, o que jogou o Plata, o Flamengo. É um time, não dá pra ninguém no futebol brasileiro. Aí entra o Cebolinha, entra o Pedro, entra o Luiz Araújo, é uma coisa impressionante. No meu ponto de vista, daquilo que talvez eu entenda de futebol, eu acho que dificilmente o Flamengo não ganha Libertadores e não ganha o Brasileiro. O Brasileiro, pra mim, dificilmente não perde. A Libertadores agora vai nadar de braçada, vai estar na final. O Flamengo é um timaço, o Flamengo é um time que, dos outros 19 clubes do futebol brasileiro, mas tá muito anos atrás do Flamengo. Meu Deus do céu, que time incrível do Flamengo. De equalização financeira, e de patrocínios, de receita, de ter responsabilidade, talvez aumente ainda mais essa diferença. Porque o Flamengo, em muitos momentos, sobra. E nessa ocasião aí contra o Inter, sobrou. Parabéns à merecida classificação do Flamengo. Agora é o Estudiantes. E atenção, mais uma vez, o Flamengo vai ter que decidir fora. O Flamengo ele tem a oportunidade de decidir em casa numa eventual semifinal. Que também, caso o Flamengo se classifique, será contra um argentino. Contra Vélez ou Racing. O Vélez eliminou o Fortaleza, o Racing eliminou o Peñarol, a gente já tinha falado sobre isso ontem. O que tem que acontecer é esse bando de incompetentes sair fora do Beira-Rio. Nós estamos diante da... Um ponto a se destacar aqui sobre essa fala do Neto e do André Henning. O único time que na minha cabeça, na minha concepção, pode fazer frente ao Flamengo, apesar do Palmeiras ter perdido para o Corinthians, é o Palmeiras, cara. Por todo o contexto histórico de ser um time que não desiste nunca e não sei o que, blá 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 blá, eu acho que o único time que pode fazer frente ao Flamengo na Libertadores e no Brasileirão, e talvez isso nem seja o suficiente, tá? Mas o que pode, numa eventual, fazer frente contra o Flamengo é o Palmeiras, por conta da organização que é o Palmeiras hoje em dia. Mas isso talvez nem seja o suficiente.
mas é o que eu imagino. Deixe aqui nos comentários se você concorda ou não. Que cara é Da maluco. confirmação do quão incompetente é todo o contexto do Beira-Rio nesse momento. Porque o Flamengo passar pelo Internacional, é do jogo. É do jogo. O problema é entender o que aconteceu nos confrontos contra o Flamengo. Pois vejam, analisem comigo. Lá no Maracanã, estratégia covarde do Internacional. O Roger, na coletiva lá no Maracanã, deu parabéns para os jogadores do Internacional pela derrota, que está no DNA do Inter. Tá no DNA do Internacional. Aí o Roger bota um time reserva contra o Flamengo no final de semana para descansar os guerreiros. Enquanto o Flamengo estava com o time titular. Pois eu digo para vocês, hoje o Flamengo terminou o jogo correndo mais que o Internacional. Mas hoje o jogo é um desenho. O jogo de hoje é o desenho de tudo. O jogo de hoje, ele apresentou um Internacional pobre. E o pior, eu poderia aqui, como fiz em outras oportunidades, dizer faltou vontade, faltou garra, Eu poderia dizer isso, porque aí seria uma explicação. Seria uma explicação fora das análises técnicas e táticas, né? Poderia cobrar isso. Hoje não. O Inter começou o jogo mordendo. O Flamengo cozinhou o Internacional o jogo todo. O jogo teve vários cenários. O jogo teve o primeiro cenário com o Inter tentando atacar. O Flamengo coordenou o jogo. Teve um segundo cenário com o Flamengo saindo em velocidade. O Flamengo não só continuou controlando o jogo, como fez um gol. E no segundo tempo, teve um Flamengo que, surpreendeu, marcando a saída de bola do Internacional, também controlou o jogo, fez 2-0. O confronto entre Inter e Flamengo no Beira-Rio foi um confronto de adultos contra crianças. Foi um confronto do terceiro ano do ensino médio contra os guri da quinta série. Este Inter é pobre. Em primeiro lugar, este Internacional tem impregnado o DNA da derrota que vem dessa direção, né? Que acha que tudo faz parte. O meu capitão em campo, chamado Alan Patrick, é um picolé de chuchu. É uma água de salsicha. No segundo tempo estava 1-0 para o Flamengo, meu capitão estava grudado na linha central do meio-campo, atrasando bola e dando passezinho, toquinho para o lado. Esse é o espírito. O capitão é outro, que vai vir para a coletiva depois do jogo dizendo que faz parte. Cara, eu vou ser sincero com vocês, eu não sou flamenguista, eu nem gosto do Flamengo, mas eu tenho que reconhecer aqui pra vocês, o Flamengo é o time a ser batido esse ano, irmão. O Flamengo é o time a ser batido esse ano e candidatérrimo a vencer o Brasileiro e a Libertadores. Mas como eu disse pra vocês aqui no começo do vídeo, o único clube no Brasil hoje capaz de tirar algum desses títulos do Flamengo é o Palmeiras, cara, por conta de tudo que eu já falei aqui, por conta da organização que é a diretoria do Palmeiras e pela competência ali do seu Abel Ferreira. Mas a lógica é o Flamengo ganhar todas as competições que lhe resta, cara. Mano, você vê o Flamengo jogar, parece uma máquina, velho. Parece que tudo é sincronizado, cara. Quando precisa ganhar, os caras vão lá e ganham. Você entendeu? E parece que tudo conspira ao favor ao Flamengo, cara. É inacreditável. O Inter tava jogando dentro de casa e não conseguiu respirar, cara. Não conseguiu atacar o Flamengo. Parecia que o Flamengo tava no Maracanã. Inacreditável, velho. E tem flamenguista aí querendo a saída do Filipe Luiz. Tem cabimento uma bexiga dessa? É inacreditável. Repito, eu nem sou flamenguista, eu nem gosto do Flamengo, mas eu sou obrigado a reconhecer que o Flamengo é o time a ser batido. Ponto final. Isso é o que eu penso de futebol. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião e um abraço, fui!